eu gostaria também de conversar com o doador, para ele contar o outro lado. Aquele que precisa e aquele que doou, o que ele passou. Porque tem pessoas que têm medo de tudo, até de tratar de dente, né? Mas, na verdade, é um procedimento muito simples. Eu converso agora com o nosso querido Rodolfo Schneider, âncora da rádio Band News Fluminense FM, que está participando dessa campanha de doação de sangue de medula. E aí, Rodolfo Schneider? Olá, Cidinha. O bonitão da Band. Bonitão? É. Que ótimo. Que ótimo. Você tá Te agradar é bombando. muito bom. Hein? É? Tô bombando mesmo, tá Cidinha? Que bombando, bom. meu filho. E aí, na Cinelândia, muita gente? Poxa, muita gente. Só falta você, Cidinha. Porque, olha, a gente tá com mais de 200 cadastros, mais ou menos. E para você ter uma ideia, o recorde do Hemorrio até hoje foi uma doação de 160 bolsas de sangue. Você, Cidinha, sabe a situação que a gente está passando? É muito complicada aqui no Hemocentro do Rio de Janeiro, né? Há falta de bolsas de sangue, de alguns tipos sanguíneos. A gente sabe que o Hemorrio, ele abastece não só os hospitais públicos como privados. Então, se uma pessoa, às vezes, hoje está precisando de cirurgia eletiva, ou seja, não é aquela emergencial que você chega de um acidente, muitas vezes as cirurgias estão sendo canceladas em alguns hospitais. Por isso, o Hemorrio procurou a Band News Fluminense FM. A gente tem essa parceria muito grande, já que há mais ou menos 2 anos a gente faz às quintas-feiras uma coluna de transplantes lá na rádio, voltada não só para doação de órgãos, como também para o banco de medula óssea. E a gente resolveu fazer esse ano a campanha voltada para a doação de sangue por um pedido do Hemorrio, diante da situação que a gente tem. Então, a gente está realmente com um recebimento de pessoas aqui que está nos surpreendendo. Até agora, o número já passou do recorde até hoje que o Hemorrio já teve. E eu queria dizer o seguinte, Cidinha, para você, por exemplo, que eu sei que vai vir aqui para comparecer, porque a gente vai ficar até às 5 horas da tarde, eu queria dizer que as pessoas que tiverem de carro, elas podem parar aqui na altura da Cinelândia, tanto do lado esquerdo quanto aqui do lado direito. A Guarda Municipal hoje está possibilitando isso. Não é isso? Para que a gente possa possibilitar, por exemplo, aos taxistas que eles parem aqui, participem, doem e depois possam seguir na luta, seguir no trabalho aqui pelas ruas do Rio de Janeiro. Eu Quem queria tá ressaltar, Cidinha. Diga. Quem está doando mais? É homem ou mulher? São mais os homens. A princípio, são mais os homens. Mas as mulheres, elas participam. Porque eu queria também lembrar o seguinte. As mulheres, se você doou hoje, você tem que ficar 3 meses sem doar. Os homens não, são 2 meses. Então, o homem ele pode ter também uma rotina mais frequente, vamos dizer assim, na doação de sangue. A gente tem um número que é impressionante aqui no Brasil, Cidinha, que 1,8% dos brasileiros doam regularmente sangue, quando, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, nós deveríamos ter 3% para conseguir manter pelo menos um padrão ali de doações que conseguisse abastecer no Rio de Janeiro, no nosso Brasil, os hemocentros. Então, é um dado preocupante que a gente precisa conscientizar, Cidinha, as pessoas a não só se engajarem hoje na campanha, mas se engajarem a irem na Frei Caneca número 8, uma rotina de atendimento a essa necessidade, né? É preciso uma rotina. Quando eu fazia programa de rádio como você, Rodolfo, eu vivia sendo solicitada pelo Hemorrio para que divulgasse a necessidade. Os estoques chegam a ficar zerados. Se houver uma tragédia na cidade, não vai ter como fazer para socorrer as pessoas. Então, compareça ao Hemorrio. Se você não puder ir hoje, vá ao Hemorrio, que fica ali na Frei Caneca. Eu já fui várias vezes ao Hemorrio. A última vez que fui doar, fui proibida. Ele disse, você está velha demais, e deu de brincadeira. Mas só pode doar até 65, né? Eu já estou vencida. Mas eu fui doar e eu tinha tido... como é que chama aquela doença do sangue? Diabetes? Hepatite. E foi até bom, B. porque eles, examinando meu sangue, descobriram que eu tinha, nem sabia que eu tinha tido hepatite, mandaram uma mensagem lá para casa dizendo que eu fosse lá porque eles precisavam conversar comigo. E você tem doado, 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 e você tem doado,
e você tem dó, 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 e você tem dó.